Boa tarde, mais uma semana do projeto Segundas com Foco, aqui na nossa segunda-feira ao meio-dia aqui pelo Instagram. Lembrando que essa live ela fica gravada no nosso canal no YouTube, então eu convido você que está aqui a seguir a gente no nosso canal no YouTube com muito conteúdo de qualidade, conteúdo que já foi explorado aqui no Instagram e que está lá salvo no YouTube para você. E hoje o tema da nossa live é: o seu negócio cresce e a sua vida pessoal. Como está essa relação entre o crescimento do negócio e a sua vida pessoal? Eu sou Karine Carmo, eu sou mentora de mulheres na área de disciplina e na criação de rotina intencional. Mulheres, sobretudo empresárias, que conciliam carreira, negócios, gestão de negócios e a sua vida pessoal, muitas vezes com criação de filhos, muitas vezes também com desejo de autocuidado, com casamento, com a sua rotina em casa. Como conciliar tudo isso sem se perder e como manter um negócio em crescimento, dando atenção também ao que realmente importa, que é a sua vida real, a sua vida fora dos negócios, por trás dos negócios. Vamos falar disso aqui. Eu vou falar um pouco de mim também, da minha história. Eu já vivi essa vida onde o negócio crescia e infelizmente me esgotava, me deixava sem energia para minha casa. Vamos falar disso hoje. E hoje eu quero falar uma coisa com vocês que acomete muitas mulheres, principalmente mulheres que caminham comigo, que são minhas alunas na mentoria Disciplines, né? A sensação delas, na maioria das vezes, é que o negócio, à medida que ele cresce, ele vai comprimindo a nossa vida pessoal. À medida que o negócio cresce, ele suga toda a nossa energia. E quando a gente chega em casa, no momento de lazer, de repouso, a gente não consegue desconectar e não consegue dar atenção às pessoas que a gente mais ama. E aí eu quero saber de você, que já entrou aqui na live pontualmente, se isso já aconteceu com você. De você estar com a cabeça tão cheia do trabalho, dos negócios, do time, do faturamento, da próxima meta, e que você chega em casa e não consegue dar atenção à sua família. E hoje eu vou falar disso aqui porque é um contexto que foi um contexto meu durante muitos anos, e eu vivia esse desequilíbrio e pagava esse preço. E eu vou ensinar a você hoje como reverter essa situação antes que o preço pago seja um preço alto demais. E eu vou trazer hoje estratégias para você saber se você já está entrando nesse fluxo e como reverter essa situação antes que o preço seja alto demais. Eu, graças a Deus, consegui reverter a situação antes de pagar um alto preço, né? Então eu já comecei a perceber na minha casa sinais que algo não estava indo bem e eu consegui reverter, né, a minha vida, a minha rotina, as minhas prioridades antes que fosse tarde demais. E aí eu vou começar agora falando brevemente da minha vida, como foi a minha vida antes de estar aqui, né? E eu conciliava de uma maneira assim desequilibrada, né? Eu não chamo isso de conciliação, não. Para mim, quando há desequilíbrio, não há conciliação. Mas eu conciliava de maneira desequilibrada uma carreira, um negócio, que eu tinha um negócio durante muitos anos que ele era bem pequeno, e aí na pandemia esse negócio se reestruturou, ele cresceu numa velocidade que eu acho que a nível pessoal e até a nível de gestão eu não conseguia acompanhar. De repente eu tinha muitos colaboradores, tinha metas ousadas, prioridades para escolher aonde investir aquele capital que entrava, muitos clientes para lidar, muitos colegas também para lidar que eram parceiros do meu negócio, muitos colaboradores, e aquele negócio cresceu de uma forma rápida e despedia de mim muita energia. E era natural eu chegar em casa muito cansada. E quando eu chegava em casa, eu não tinha energia para dar atenção e olhar nos olhos de quem eu amava, né, verdadeiramente. E como eu tinha uma meta ousada e eu queria crescer, eu queria ser aquela mulher de muito resultado, eu achava o seguinte: eu tô passando por esse momento aqui, mas quando o meu negócio se estabilizar, eu vou conseguir ter a vida que eu sonho para mim, né? Sobretudo uma vida pessoal que eu planejava para mim.
eu sempre tive clareza de tudo que eu queria e eu tinha uma meta que aos 40 anos eu me aposentaria, como a palavra tem poder, né? Eu sempre dizia, aos 40 anos eu saio do operacional, aos 40 anos eu quero ter uma vida de qualidade, já que eu estudava tanto e eu consegui tantas coisas na minha vida, então eu tinha a meta que aos 40 eu saía do operacional. Só que, realmente, aos 40 eu consegui sair do atendimento, eu sou dentista de formação, mas veio uma operação muito maior, que era uma operação de gestão, e aí eu tinha que gerir tudo ali e no final eu respondia por tudo, né? Então era uma empresa focada em uma única pessoa, que é a estratégia, é o comercial, que responde por tudo sozinha. A verdade era essa. E aquilo ali me sugava muita energia. Eu acho que o meu melhor eu entregava ali. Andréia, linda mentorada, te amo. E espero que você esteja mantendo tudo que a gente combinou durante o processo de mentoria. Manda um beijo, manda minha testemunha de tudo que eu vivi. E aí eu fico pensando hoje como a gente às vezes usa máscaras, né, na vida da gente. Eu quero que você avalie a sua vida, tá? Como você às vezes usa máscaras na sua vida para disfarçar que está tudo bem, né? E quem convive com você mais de perto, mas não é íntimo, né? Não tem noção que a sua vida está passando por aquele desafio. Essa semana mesmo, uma amiga me falou, Kai, naquela época que a gente convivia, eu estava passando por uma fase tão difícil e eu não tinha noção do que ela estava vivendo. Então, assim, eu acho que a gente tem que declinar dessas máscaras, mas eu entendo que em alguns momentos a gente precisa usar para poder sobreviver. Então, quem convivia comigo de perto, mas não na minha intimidade, tinha certeza que eu estava muito feliz e que eu estava fazendo muito sucesso. Mas na intimidade eu sabia que eu estava pagando um preço alto para manter toda aquela estrutura, principalmente uma estrutura instagramável, né? Porque o Instagram vende e a gente se pega muitas vezes presa a uma estrutura instagramável que não é a sua vida real. Eu hoje vejo que eu vivia isso, né? Então, uma vida que parece que você faz muito sucesso, parece que você fatura muito, parece que você é muito feliz e parece que você chegou no auge. Só que o meu bastidor, eu sabia que não tinha nada disso. Eu não faturava o que eu gostaria, eu não tinha resultado como eu gostaria e eu não vivia uma vida de bastidor como eu gostaria. Tinha um desequilíbrio, uma desarmonia muito grande, mas quem vivia perto de mim, mas não era íntimo meu, não sabia o preço que eu pagava. E muita gente foi pega de surpresa quando eu deixei o meu antigo negócio, porque realmente eu usava uma máscara e as pessoas pensavam o seguinte, como é que ela vai deixar um negócio de sucesso? Como é que ela vai deixar uma empresa que parece que roda bem, que parece que existe uma harmonia, né, entre os colaboradores? Gente, mas a verdade é que independente do time ou independente dos colegas, eu não estava mais suportando aquele estilo de vida, uma vida que parece que, mas não é. E hoje, eu defendo aqui hoje, inclusive com as minhas alunas, gente, não queira parecer ser, queira ser de verdade, porque quando você é de verdade, você sustenta, e quando você parece ser, você não dá conta. E foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a não dar conta, me sentia muito cansada, chegava em casa nervosa, estressada, e o meu pior era para casa e o melhor era para um negócio, mas sempre na expectativa que um dia esse negócio vai me dar esse resultado que eu quero e aí eu vou começar a ser feliz de verdade, ser a Karen de verdade. E esse dia não chega, então eu recomendo a você que você estruture a sua vida e a sua rotina no hoje e não nessa expectativa futura, porque a minha nunca chegou e é bem provável que a sua não chegue, né? Então por isso que eu falo tanto de rotina e de hábito, porque é o que a gente tem hoje. Então que você busque a sua verdade, o que faz sentido para você, mesmo que a maioria não consiga entender. Busque sempre o que faz sentido para você, sempre se fundamentando, né? Para não ser uma sonhadora, mas sempre assim, busque o que faz sentido e se fundamente naquilo e se propõe a pensar diferente do que a maioria. Seja uma pessoa estratégica, mas seja também autêntica. Eu acho que isso é o que eu busco hoje, a autenticidade. E por isso que eu saí de um polo a outro e faço hoje algo tão inovador, mas que faz sentido não só para mim, mas para tantas mulheres que eu atendo hoje, né? Então, aquela correria de achar que um dia vai dar certo e você vai vivendo anos ali de sofrimento, às vezes, no seu bastidor. Então, a clínica começou a faturar bem, começou a chegar naquele faturamento que para mim era algo dos sonhos, que era bater os 100 mil reais, e chegava clientes novos todo dia, aquela euforia, mas quando eu chegava em casa, eu não tinha energia para as pessoas que eu mais amava,
que eram os meus filhos, né? Meu marido viajava muito, vivia também nesse fluxo, a gente vivia, gente, os dois nesse fluxo. Pense dois cegos no tiroteio, eu atirando para um lado e ele para o outro, para a gente prosperar. E eu com os 12 filhos, quando eu chegava em casa, a gente não tinha energia para nada. Eu vou ser bem sincera, a minha vontade era chegar em casa e que eles estivessem dormindo para eu também deitar e dormir. Eu acho que era o meu maior desejo. Olha que coisa terrível, né? Então deixava na escola no automático, pegava na escola, mas eu não tinha energia para conversar, para saber como é que foi o dia. Muito cansada para olhar a agenda, olhar a tarefa, ver lancheira. Gente, era muito difícil para mim. E aí o que eu fazia? Aquela energia que restava, eu armazenava, dormia para no outro dia dar energia para um negócio novamente, para aquele negócio conseguir crescer. E foram assim durante alguns anos, até que eu comecei a entender que aquilo ali não estava bom. E aí, através de ajuda de algumas pessoas, eu consegui começar a organizar uma transição de carreira, entender que aquilo ali era por conta do desalinhamento entre minha vida pessoal e profissional. E eu já estava pagando um preço caro para manter tudo aquilo ali e um preço que não compensa. E aí, o que aconteceu? Porque a gente só muda dessa forma. A gente só muda ou por doença ou por luto, a verdade é essa, né? E aí, num luto que eu passei em 2022, foi a perda do meu pai. Esse luto me sacudiu tanto, me desconfortou tanto, que aí a partir desse lugar, que eu considero que assim, o fundo do poço mesmo, a partir desse luto eu comecei a querer viver diferente e entender que eu precisava viver diferente. A partir daquele momento, né? O luto me deu uma sacudida na vida que eu estava levando. E aí o luto, por mais estranho que pareça, que é uma dor profunda, ele me deu coragem para fazer a mudança que eu desejava, mas que não tinha coragem ainda, né? Então o luto, a doença, quando a gente chega no lugar de muita pressão, aí essa coragem vem pra gente viver diferente. Comigo, pelo menos, foi assim. E eu quero hoje ajudar vocês, que eu sei que tem mulheres aqui, e Tati tá aqui, minha linda, eu quero saber de vocês o seguinte... eu quero passar para vocês, na verdade, eu falei aqui de mim, mas eu quero passar para vocês alguns sinais de alerta para vocês que podem estar passando por isso. Nem sempre você precisa ter um negócio para você estar passando por isso. Às vezes é uma carreira, é um emprego e você já está passando por essa situação de exaustão sem perceber. Então, quais são 5 sinais? Eu vou passar aqui 5 sinais claros, 5 sinais claros, se você quiser anotar. Vai ser bom para você ler depois, que você está deixando sua vida pessoal de lado. São sinais claros, independente de você ter negócio próprio, você pode estar deixando sua vida de lado por seu emprego, por um relacionamento. Então, nem sempre é negócio, tá? É o tema da live, eu vou falar aqui, mas se adapta também a outras situações. Sinais que você está deixando sua vida pessoal de lado. Número 1, você está sempre no celular, mesmo em momentos com a família. E hoje eu ainda me pego assim, tá? Em algumas situações eu preparo tudo na minha semana, geralmente aqui com muita estratégia, mas final de semana, às vezes eu ainda pego ali olhando, dando uma olhada, quanto mais que o meu trabalho é muito no Instagram, e eu me pego às vezes, alguém responde uma mensagem, eu me pego fazendo isso. Então um dos sinais que você está deixando sua vida de lado, sua vida pessoal de lado por conta de trabalho é você está sempre no celular, mesmo em momentos que você está com a família. É um sinal bem forte, tá? Outro sinal que você está deixando sua vida pessoal de lado é a agenda do trabalho, ela entra primeiro e o tempo com os filhos e o marido, ela vai entrar quando sobrar. Então, primeiro você define a sua semana no seu trabalho e às vezes a visita para uma mãe, um tempo com o filho, acompanhar o filho num esporte, só vai entrar depois que você avaliar a sua agenda do trabalho. Então, o trabalho é a prioridade forte da sua agenda e as outras coisas você vai encaixando quando der. Hoje eu faço diferente. Um exemplo, né? Quarta-feira à tarde é um dia que eu dedico ou eu estou com minha mãe, depois das 16, ou eu marco com amigas, né? Amanhã tem um café, amanhã não, quarta, com 2 amigas que eu deixei pré-marcado, porque eu sei que a Karine ainda tem alguns vícios e se deixar, a Karine não sai daqui da luz, que ela fica aqui horas, ela gosta disso. Quanto mais que eu sou uma pessoa muito introspectiva, então ficar sozinha pra mim me faz muito bem. Eu gosto, não é sacrifício. Então hoje, o que é que eu faço? Eu monto a minha agenda de trabalho e monto uma agenda
para ver pessoas, conversar com pessoas, ver minha mãe, sair com meus filhos, levar meu filho no esporte. Eu tenho isso na minha agenda, porque se eu deixar, eu entro no fluxo de trabalho e não consigo encaixar outras coisas. Então, recapitulando aqui, sinais que você está deixando sua vida pessoal de lado é muito tempo no celular, mesmo quando você está com a família. Outro ponto, a agenda do trabalho sempre é a prioridade. Então, às vezes, um médico, uma consulta, uma amiga vai ficando para depois, porque o trabalho é a prioridade da sua agenda. Outro ponto, você sente culpa constante quando está trabalhando porque não está com os filhos, e quando está com os filhos porque não está trabalhando. Então a culpa, ela vai operar sempre na vida de pessoas que estão deixando a vida pessoal de lado. Quando trabalham, sentem culpa por não estar com os filhos, e quando está com os filhos, sente culpa de não estar no trabalho. Então a culpa, ela acompanha, é um sinal de pessoas que estão deixando a vida pessoal de lado. Outro ponto, você sempre está muito cansada na hora de se divertir ou se descansar, ou descansar. Um exemplo, você trabalha a semana inteira, dá o seu melhor. Quando chega final de semana que um filho quer fazer algo, você não tem energia nenhuma, ou o marido quer fazer algo também, você não tem energia nenhuma, e você fica final de semana, muitas vezes, vendo uma série deitada, se recarregando, para segunda trabalhar de novo. Eu já fui essa pessoa, né? Então hoje eu me empenho para final de semana estar com a família, fazendo a programação deles, e isso me ajuda muito a me tirar desse fluxo de só trabalho. Então é um sinal, você não tem prazer em estar com a família, você quer sempre estar final de semana descansando para segunda começar a trabalhar de novo. E outro sinal que você está deixando sua vida pessoal de lado, é um sinal importante, é que seus relacionamentos começam a ficar superficiais, porque você não tem tempo. Malmente você tem tempo para os filhos e marido, mas você não consegue nutrir amizades, você não consegue nutrir relacionamentos, você não consegue participar de eventos, porque você está muito cansada. Toda a sua energia é para o trabalho. E aí um exemplo que eu dou muito, né? Eu faço um evento aqui, uma vez por mês, de mulheres, gratuito. É uma bênção, aqui tem oração, tem mulheres, tem lanche. Gente, vocês não sabem o desafio que é uma mulher vir para esse evento. Por quê? O que é que eu entendo? É um momento de desfrute. E as mulheres não estão acostumadas a vir para um local para não fazer nada, para conversar, para jogar a conversa fora. Chega sexta-feira, elas estão tão esgotadas que quando é um lugar para ela relaxar, ela não tem energia, ela está cansada. É um sinal claro. Eu chamo em média por mês 100 mulheres. Sabe quantas mulheres vêm para o evento? Em média 12, 13, 15. Eu continuo chamando, tá? Mas a média é essa. O que é que eu entendo? É a agenda. A agenda está sobrecarregada de uma forma e você acaba não se dando conta que você merece viver uma experiência assim com outras mulheres, trocar experiência, ouvir uma música boa, se conectar com Deus, ter um momento de pausa, mas na agenda delas. Isso não cabe, afinal é vida pessoal, né? E vida pessoal acaba ficando muito em segundo plano, é o que eu vejo hoje aqui no meu bastidor, de como as mulheres estão vivendo. Mas aqui eu passei o sinal de alerta, eu vou recapitular aqui. Você está sempre no celular, mesmo quando está com a família. A agenda do trabalho, ela entra primeiro do que a sua agenda de vida pessoal. Você sente culpa constante porque está em casa e não está trabalhando, ou está trabalhando e não está em casa. Muito cansaço para descansar ou para se divertir. Na hora do lazer, você inventa uma desculpa e prefere descansar. E os relacionamentos vão se tornando superficiais. Afinal, se você não nutre relacionamentos, é natural que esses relacionamentos eles se tornem superficiais. É o que a gente espera, né? Você não vem, recebe um convite, não vem. O natural, eu até que continuo convidando as mulheres, mas o natural, se você chamar uma pessoa 6 vezes para estar com você e a pessoa não vem, o natural é que você não chame mais, né? E aí as relações não se aprofundam, você deixa de nutrir relacionamentos. E muitas vezes uma chave que vai virar, uma porta que vai abrir para a sua vida, viria de um relacionamento que você nutriu, né? Então essa nutrição de relação é muito importante, mas na correria a gente não consegue nutrir nada. E no WhatsApp, no Instagram, você não nutre nada. Você só nutre com presença, com olhar no olho, quando está perto. No Instagram e no celular, gente, por mais que a gente tenha muito seguidor, a gente não nutre nada por aqui, tá certo? E quais são agora as estratégias? Carinha, eu não quero mais ser essa mulher, eu quero reverter. Tem chance para mim, tem chance para você.
Eu vou passar aqui algumas estratégias para você reverter essa situação de viver no automático. Estratégia número 1. Você vai ter uma agenda dupla, é como eu faço comigo hoje. Na sua agenda vai ter agenda com compromissos pessoais e agenda com compromissos profissionais na mesma agenda. E aí o que é que eu faço na semana? A parte profissional tem um peso grande, tem sim, mas eu coloco ali de maneira estratégica alguns compromissos pessoais. Final de semana com a família sempre, tá? Não abro mão disso. Mas durante a semana, compromissos pessoais que eu não vou abrir mão. Um momento com a amiga, um momento de instrução em algum lugar, um momento que eu vou ao culto, um momento que eu leio algo, um momento que eu encontro um amigo. Então, eu coloco hoje de maneira estratégica na minha agenda momentos que vão nutrir carinho, não só a vida empresarial. Então, eu vejo hoje que tem o mesmo peso. O profissional vai me nutrir de uma forma e o pessoal vai me nutrir de outro, mas se complementam, tá? Hoje eu enxergo dessa forma. E uma coisa também para você reverter é você desconectar de forma programada. Por exemplo, tem um horário para você se desconectar do celular, tem um horário para você se desconectar às vezes de uma ligação e você conseguir ter atenção plena quando você chegar em casa com a sua família. Porque às vezes você chega, mas você não chega de verdade. Quantas vezes eu chegava em casa, mas a cabeça está longe. Mesmo estando sem o celular, você está conectado com outra coisa, né? Então, escolher um momento. Quando eu chegar em casa, eu vou botar uma música e a partir dali eu vou estar 100% presente com a minha família. Sem estar pensando em outra coisa, sem estar no celular, sem estar pensando num projeto, fingindo que está, mas não está. É você escolher um horário para você se desconectar com verdade, tá certo? Outra coisa importante, você eleger prioridades. Karen, eu trabalho demais, a minha vida é corrida. Mesmo no trabalho, eleja 3 prioridades por semana, senão o trabalho vai tomar tudo da sua vida e você não vai conseguir ter esse momento de nutrir relacionamentos, de estar em casa presente. Então, assim, escolha 3 prioridades. Eu falei até isso ontem nos stories. Eu não vivo hoje a minha semana sem planejar, sem ter as prioridades, sabendo que eu tenho que escolher sempre e eu estou sempre escolhendo. Até quando eu decido seguir no automático, foi uma escolha minha. Então, hoje, eu defino as prioridades. Isso vai te ajudar muito e vai te dar um senso de progresso. Afinal, você escolheu e você cumpriu o acordo que você fez com você. E outra coisa importante é momentos de presença plena. Quando você estiver com o filho, com o marido, escolha estar por inteiro 15 minutos, 20 minutos. Eu tenho feito aqui com meu marido isso. Não é simples para mim não, né? Mas geralmente segunda, quarta e sexta, a gente só começa a trabalhar depois das 10 e a gente procura ali ficar uns 20 minutos de atenção plena ali como casal e isso tem ajudado muito na nossa vida, tá? Então são aqui estratégias para você reverter essa correria e reverter a situação de entrar no automático onde só o trabalho e o faturamento importa. Entenda, gente, que vocês não vão sustentar por muito tempo essa vida assim. Eu falo por experiência própria. A gente começa a crescer, tem aquela excitação inicial, mas você não consegue sustentar por muito tempo a sua vida assim, tá certo? E agora, gente, eu quero ler para vocês uma coisa muito importante, que para mim é uma virada de chave. Negócio próspero, ele não combina com a vida pessoal fracassada. Então, não vale a pena você ganhar fora de casa algo muito bom, se dentro de casa está frio ou morno, porque é para lá que você volta, né? Então, por mais que você pareça que você está muito bem aqui, você tem um lugar que você volta. E esse lugar para onde você volta, que não tem Instagram, que é o seu bastidor, esse é o seu lugar de verdade. É onde você fica muito tempo e é para lá que você vai voltar. Então, esse lugar para onde você volta todos os dias, para o lugar onde você coloca as suas raízes, esse lugar que tem que ser o lugar próspero. É esse lugar que vai te nutrir, é esse lugar que vai te alimentar para você conseguir manter esses projetos, esses sonhos. Então, essa energia que você coloca lá é uma energia que vai te retroalimentar e que vai te manter aqui. Aqui, toda essa estrutura de negócio, de mulheres potentes, empoderadas, né, que agora está até declinando isso. Esse lugar, eu acho que é um engano, tá? Esse lugar de você buscar sempre ser essa mulher poderosa, essa mulher executiva, eu acho que isso não se sustenta se você paga um preço caro em casa. Então, é a minha experiência. Graças a Deus, eu não cheguei a pagar um alto preço, mas poderia estar pagando, sobretudo com meu filho mais velho. Então, você que tem chance, que tem filhos,
Reprograme isso, não que você vai ser uma mulher que não tenha projetos pessoais, mas com as estratégias que eu dei aqui, busque equilibrar essa agenda para ter uma harmonia em casa, né? Uma harmonia, uma presença real em casa para viver com verdade no seu trabalho e que os números do seu trabalho eles reflitam a mulher que você é no bastidor. Para que você não use uma máscara lá na frente das câmeras, né? Mas está pagando um preço alto ali quando você está no bastidor em casa. Não vale a pena pagar esse preço, é um preço que não se sustenta. E agora eu quero falar com você outra virada aqui, para você notar. A chave é a disciplina. Mas só não é a disciplina só no trabalho. Quando a gente fala em disciplina, as pessoas pensam em dureza, em flexibilidade. Gente, disciplina é você montar uma agenda dupla. Disciplina é você chegar em casa, desligar o celular e ficar com a sua família. Isso é disciplina também. E é a disciplina que eu busco trazer aqui. É uma disciplina que traz leveza até para você deixar de ser a mulher automática que você já foi, a mulher empoderada que você já foi, porque isso não se sustenta. E aí eu quero saber de você que está aqui comigo, se você achou que fez sentido isso que a gente falou aqui, e se você percebeu que você está vivendo esse desequilíbrio, me chama no direct com a palavra equilibrada, que eu vou entrar em contato com você e explicar os detalhes da mentoria e disciplina. Vai ser uma alegria caminhar com você e vai ser uma alegria também ter você como minha aluna. Eu desejo a vocês que estão aqui uma excelente semana, uma semana de vitórias e uma semana, acima de tudo, de presença e de verdade. Que você apareça aqui no digital, se você trabalha com digital, ou se você apareça no seu ambiente de trabalho, mas não usando máscaras, tá? Sendo uma pessoa de verdade, uma pessoa que avança com honestidade e que as pessoas que convivam com você de perto saibam que você é aquela pessoa no bastidor e é aquela pessoa também ali na sua empresa, no seu negócio. Vale muito a pena viver uma vida equilibrada e sempre buscando a verdade acima de tudo. Um beijo. Foi um prazer ter vocês aqui. Até a próxima segunda. Um beijo, Aline linda, Pati, Gisele Carmo. Um prazer ter vocês aqui. Até a próxima.